Bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa audiência pública na manhã de hoje. A audiência pública realizada pela Frente Parlamentar pela Saúde Mental de todos os pernambucanos e pernambucanas, que tem como objetivo tratar a inclusão de pessoas com deficiência na escola. Eu irei inicialmente compor a mesa, mas antes eu quero agradecer a presença de todos vocês. Agradecer a todas as lideranças, a todos que estão ligados também ao Poder Executivo, das secretarias que também se fazem presente na manhã de hoje. Agradecer também a audiência através da TV Alep. Estamos ao vivo tanto para a região metropolitana do Recife, mas também para todo o interior do estado, através da TV aberta, canal 10.2, e também através das redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Para compor a mesa, eu convido inicialmente a pastora Flávia Santos, defensora da causa de pessoa com deficiência. Convido também o doutor Marcelo Santos, da Gerência de Políticas Educacionais Inclusivas do Estado de Pernambuco. Convido a doutora Paula Derleig, não sei se é isso, viu? É porque a letra tem que estar meio estranha. Superintendente do Programa Alimentar do Estado de Pernambuco. Não é o nome que é estranho, é a letra que é estranha, viu? Acho que foi algum médico que escreveu aqui para mim. Doutora Valdeniza, coordenadora de Neurodiversidade da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. A senhora Cristiane Oliveira, da Associação Juntos pela Inclusão, de Paulista. Convido também para compor a mesa a senhora Cleidivânia Lima, do Espaço de Apoio e Acolhimento TEA. Convido a senhora Andresa, da Associação de Mães e Anjos Azuis. A senhora Ana Keite, ativista da causa autista. E, por fim, o senhor Paulo Monte, do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Como falei no início, eu quero agradecer a presença de todos, inclusive agradecer a presença da minha esposa aqui também, a Kelly da Harpa, que também está me acompanhando na manhã de hoje nessa audiência. É sempre um prazer tê-la perto de mim aí nesses momentos. Gente, eu hoje, com o coração bastante atento e com o senso de responsabilidade que o tema exige, que é o retorno às aulas, que sempre deve ser uma causa de esperança, acolhimento e novas oportunidades. No entanto, para muitas famílias de estudantes com transtorno de aspecto autista, esse período ainda é marcado por apreensão, insegurança e incertezas. É por isso que estamos para discutir sobre o autismo na escola e, sobretudo, discutirmos também sobre, no campo mais amplo, pessoas com deficiências na escola. Este não será apenas mais um evento no calendário legislativo. Nós estamos aqui para trazer um espaço de escuta verdadeira, de diálogo direto entre famílias, educadores, especialistas, representantes do poder público e todos aqueles que lutam diariamente por uma inclusão que seja de fato real. Ao longo do nosso mandato, temos defendido que a inclusão não pode ser apenas um discurso bonito. Inclusão precisa ser prática, estrutura, capacitação e compromisso. As famílias relatam a carência de profissionais de apoio, a falta de formação específica para professores,
as dificuldades na adaptação pedagógica e a ausência de estrutura adequada nas escolas. Esses não são casos isolados. Ao contrário, são desafios recorrentes que precisam ser enfrentados com seriedade. Tenho pautado nesta casa a defesa das pessoas com autismo não apenas com palavras, mas com ações concretas. Sou autor da Lei 18.689, de 18 de setembro de 2024, que assegura que a merenda escolar distribuída na rede pública seja adaptada às crianças autistas com seletividade alimentar. Essa lei já está em vigor e reconhece uma realidade vivida por muitas famílias. A seletividade alimentar é uma condição que precisa ser compreendida e respeitada dentro do ambiente escolar. Entretanto, precisamos reconhecer que ainda há um grande desafio pela frente. A lei exige mais ainda que a prioridade seja prioridade em muitas escolas. Falta a atenção necessária das autoridades responsáveis pela sua plena execução. É preciso garantir que ela saia do papel e chegue ao prato da criança, ao cotidiano da escola, à tranquilidade das famílias. Nosso compromisso é fortalecer as políticas públicas já existentes, ampliar a fiscalização e cobrar que os direitos garantidos sejam efetivamente cumpridos. Direitos não são favores. Direitos não são concessões. Direitos são garantias legais que precisam ser respeitadas. Pretendemos transformar relatos em encaminhamentos concretos. Queremos ouvir, registrar, propor soluções e acompanhar resultados. Nosso mandato está aberto para construir pontes, cobrar responsabilidades e assegurar que nenhuma criança com TEA seja invisibilizada dentro da sala de aula, sobretudo nas escolas. A inclusão verdadeira exige sensibilidade, planejamento e ação. E eu reafirmo aqui nessa audiência pública, enquanto houver uma criança sem apoio necessário, enquanto uma família estiver insegura, no início do ano letivo, enquanto uma lei não estiver sendo cumprida integralmente, continuaremos vigilantes, fiscalizando e cobrando as ações de todos aqueles entes que precisam fazer valer as leis. Que esta casa seja instrumento de transformação, que possamos unir forças para que a escola seja, de fato, um ambiente de acolhimento, respeito e desenvolvimento para todos. Gente, essa audiência pública, ela tem essa finalidade, sobretudo, de tratarmos esse tema no âmbito escolar. Todos nós sabemos dos desafios que os governos têm, seja o governo federal, os governos estaduais, mas também os governos municipais, no que diz respeito à atenção que precisa existir a pessoas com deficiência. E, em especial, pessoas autistas. Por conta disso, resolvemos, através aqui da pastora Flávia, que é uma ativista do tema, e ela me procurou, junto com outras ONGs, para que a gente pudesse realizar essa audiência agora já no começo do ano. A princípio, a ideia é que realizássemos essa audiência ainda no início de fevereiro, mas por conta de agenda e também por conta do período do carnaval, essa programação, essa audiência está sendo feita hoje, para que a gente possa fazer um levantamento de como é que está o acompanhamento do poder público, do poder executivo nas escolas, e a partir de então dessa audiência pública, a gente partir para fazer uma fiscalização maior, dar um apoio maior, sobretudo apoiando as mães, as famílias, para que aquilo que já, como foi dito aqui no nosso texto, na nossa leitura inicial, aquilo que já é lei possa ser garantido para essas famílias, mas que também a gente possa ampliar esses espaços de debate e assim a gente conquistar mais políticas públicas nessa casa, no nosso estado, e atender às demandas dessas famílias. Nós iremos dar início, então, às falas, e eu gostaria de convidar a pastora Flávia Santos, ela que é a precursora aí, que teve a ideia inicial para usar a tribuna,
terá aí 5 minutos para fazer sua fala. E quem passar de muito tempo, paga o almoço no final, tá bom? Ai, ai, ai. Bom dia a todos. Deputado Joel da Harpa, toda a mesa. É um prazer estar aqui, a gente falando sobre um tema tão importante. Eu não quero hoje falar de apenas dados do censo ou estatística, é uma realidade. O autismo, quando eu falo do autismo, e eu estou incluindo todas as pessoas com deficiência, só usando uma referência, mas a gente precisa, como eu conversei com algumas pessoas que já trabalham, algumas lideranças, Cris, Ana, que falando sobre a importância da gente ampliar essa discussão, mas eu quero falar sobre algo que faz parte da minha vida desde 2020. Quando eu sempre digo, eu sou pastora, eu estou qualquer outra coisa. Em 2020, nós começamos o projeto da Igreja da Criança, eu sou pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, e nós começamos a receber muitas famílias atípicas. E aí eu falei assim, a igreja não está preparada para acolher. Só que não estar preparado não resolve o problema, só falar que não está preparado. Então, o que foi que eu fui fazer? Fui procurar estudar. Eu fui fazer uma pós, eu já tinha feito em 2018 uma pós em psicopedagogia, eu fui fazer uma pós em TEA, em TCC, em ABA, porque eu queria entender. A igreja em si, ela não é uma clínica. O nosso propósito como igreja é apresentar Jesus para as famílias, para as pessoas. E a Bíblia diz assim, como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Como eu vou pregar para alguém se eu sequer me importo? Como eu vou fazer ela entender e dar a ela o direito de escolha? Porque cada um é livre para escolher o em que acreditar, como quer viver, mas eu preciso, pelo menos, tentar dar a elas a oportunidade de conhecer sobre, para poder, então, fazer a sua escolha. E aí, nisso, nós começamos essa luta na vivência diária. Hoje, nós temos mais de 56 crianças atípicas que congregam na igreja. Então, o autismo, ele faz parte da minha vida, a pessoa com deficiência faz parte da minha vida. As pessoas logo me perguntam, pastora, a sua filha é autista? Não, eu não tenho na minha família, biológica, mas eu tenho na minha família espiritual. Então, a causa se torna minha também, porque eu convivo e eu vivo. E essa precisa ser uma visão, porque eu preciso não apenas falar que eu tenho empatia, mas a empatia é quando realmente a causa da outra pessoa me move para eu também me posicionar e me movimentar para tentar ajudar. Então, a causa da inclusão, ela não pode ser uma bandeira de uma única pessoa, porque quando a gente começar a pegar a causa como uma única pessoa, a gente vai perder, porque um vai somando, outro vai dando ideias, outro vai contribuindo, cada um dentro das suas limitações vão completando. E aí, falar de inclusão na escola é um tema que é muito, muito, muito sério. A gente tem visto mobilizações, tem visto lutas, porque integrar é diferente de incluir. Integrar é quando eu simplesmente disse, beleza, você pode estar aqui. Agora, eu não mudo o ambiente, eu não transformo o ambiente. Agora, incluir é quando o que já existe se transforma, se prepara para receber. É dizer, você não está aqui só por estar, você faz parte desse lugar, esse lugar também pertence a você. E aí vai uma discussão muito ampla, que nós precisamos ter a consciência que tem coisas que são de imediato, mas tem coisas que precisam ser curto, médio e longo prazo. Então, nós precisamos falar sobre isso. Nós vivemos hoje uma estatística no estado de Pernambuco, de acordo com o IBGE de 2022, possui 788.647 pessoas com deficiência. Amplo, estou falando de uma amplitude. Pernambuco, falando do autismo em si, Pernambuco é o 8º estado com maior número de pessoas autistas laudadas. Isso é um dado do IBGE. Ok, nós temos dados. E o que nós estamos fazendo com esse dado? Nós estamos fazendo o quê? O que é possível ser feito? Porque, gente, boa vontade não resolve. Nós precisamos de ações na prática. Nós precisamos de coisas concretas. Por quê? Porque tem famílias sendo destruídas emocionalmente,
pessoas querendo tirar a sua vida, famílias não suportando a dor. Então vai muito além de simplesmente dados, fatos, frases bonitas, frases de efeitos. E nós aqui não estamos falando de oposição, situação, direita, esquerda. Nós estamos falando de famílias. Famílias que precisam ser ouvidas, famílias que precisam de atendimento, famílias que precisam ser acolhidas. E essa precisa ser uma discussão além de uma discussão partidária. Não pode ser, porque quando nós pensamos numa forma partidária, a gente trava tudo. Então, é por isso que quando eu falei com o deputado Joel da Harpa, eu falei, deputado, tem muitas famílias que estão sem apoio na escola. Tem muitas coisas que precisam mudar e não dá para esperar. Sabe por quê? Porque não dá para aceitar rodízio na escola para a criança assistir aula ou não. Não dá para aceitar ou uma ganha e a outra perde. Não tem como ser, é direito. E uma coisa que a gente sempre fala, que direito não é favor, é direito. Inclusão não é favor, é direito. Agora, dá para mudar tudo da noite para o dia? Não. Mas quando é que a gente vai começar? Quando é que a gente vai começar de fato? Então, quando a gente se importa de fato, vamos fazer um planejamento, vamos ouvir quem está na ponta, as mães, porque uma coisa é falar, outra coisa é viver a realidade. A realidade vai muito além. A gente tem estatísticas, dados que 78% dessas mães são mães solos porque foram abandonadas antes da criança receber o laudo, depois que a criança recebeu o laudo antes de completar 5 anos. 82% dessas mães estão desempregadas porque tiveram que abandonar o seu trabalho para poder se dedicar. Nem todas elas têm uma rede de apoio. E toda mãe, atípica ou não, sonha com o quê? Que o seu filho tenha conhecimento, que ele tenha direito de estar inserido, estar envolvido em lugares que são para eles. Então, quando eu falei sobre isso, quando eu pedi para o deputado Joel da Harpa, assim também como eu, em 2023, fiquei aperreando ele, falando sobre a seletividade alimentar. Deputado, isso a gente precisa, vamos apresentar esse projeto. E aí ele prontamente, vamos, pastora, foi aprovado. Quando nós apresentamos, eu fui procurar a vice-governadora e ela falou assim, na hora que passar pela LEP, a gente conversa com a governadora para ser sancionado. Então, foi aprovado, foi sancionado, é lei. Agora, vamos fiscalizar para ser cumprido. Você sabia? Há muitas informações não chegam na ponta. Então, se você sabe, é seu direito, você luta. Então, hoje, esse tempo aqui, que a gente possa construir uma pauta de verdade, sabe? Anotando, isso aqui é possível fazer, porque aí o deputado vai pegar, vai apresentar para quem necessário for, dar encaminhamento, mas a gente precisa depois voltar aqui e falar assim, olha, isso deu certo, porque também não é só cobrar, é elogiar também as boas ações que estão sendo feitas, é você dizer, ótimo, estamos no caminho certo, vamos conseguir, a gente pode todo mundo se juntar, isso precisa ser a nossa bandeira, porque olhe para essa pessoa aí que está do teu lado, por favor. Diga assim, inclusão não é favor, é direito. Diz assim, através de você, nós vamos conseguir mudar os ambientes. Diga assim, você faz parte disso. É isso, entendeu? Essa luta é minha também, essa luta é sua. Essa precisa ser uma luta de todos nós. Atípicas, não atípicas, mães, não mães, pessoas que... nós precisamos, sabe o quê? Levar conhecimento. E é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada ao deputado, mais uma vez, a todos presentes pelo trabalho que desenvolve. Tamo junto. Deus abençoe. Obrigado, pastora Flávia. Não vai. Nós iremos ouvir, então, a senhora Ana Kate, ativista da causa do autismo. Bom dia a todos. Quero cumprimentar, ao deputado que fez a proposição dessa audiência de suma importância, e cumprimentar a todos, que a educação inclusiva é um tema de super e mega importância. Mas antes gostaria de me apresentar. Eu sou Ana Kate, mãe atípica, do Felipe, um autista nível 3, associado TDAH e deficiência intelectual,
né, e ativista na causa da pessoa com deficiência no estado de Pernambuco. E falar sobre a questão da educação no dia de hoje é de suma importância, pois nós estamos passando por uma situação, né, imensurável diante das demandas e denúncias que têm chegado aos nossos ouvidos. Hoje, a educação, né, ela tem sofrido por falta de estrutura, por falta de verbas, por falta de acolhimento, e aí em toda a rede estadual, toda a rede municipal, e aí eu posso falar com muita propriedade, né, para dar como exemplo o que tem acontecido na rede municipal de Jaboatão, né, onde a gente tem lutado fortemente entre tantas as questões que a educação inclusiva ela precisa ser debatida, ela precisa ser construída, ela precisa ser melhorada. Eu venho trazer uma pauta principal, não uma das mais importantes, mas a principal, que é a falta do profissional apoio pedagógico em sala de aula. Segunda-feira, dia 23, nós tivemos no município de Jaboatão, tendo uma mobilização das mães atípicas com os seus filhos, inclusive eu, né, tratando sobre essa questão. Os nossos filhos estão tendo o seu direito negado de entrar na sala de aula por falta desse profissional. Então, hoje eu quero trazer aqui para o senhor deputado que isso é inadmissível. Isso é um direito negado, um direito cerceado de uma criança por ter uma deficiência ou por ter um grau de autismo, ele ter esse direito negado de estar na sala de aula por falta de um profissional apoio pedagógico, que é de suma importância estar na sala de aula para o acompanhamento dessa criança. Falar também que esse profissional ele é de suma importância, porém esse profissional não está tendo os seus direitos, né, como profissional de exercer da forma mais coerente possível. Muitas das vezes trabalhando num lugar insalubre, sem materiais adaptados, né, sem os recursos necessários para dar a condição dessa criança. Muitas vezes esse profissional ele está em sala de aula com mais de 5 alunos. E aí fica inviável desse profissional dar esse acolhimento e esse atendimento a essas crianças. Então, hoje eu venho aqui para reverberar e ecoar a dor das mães atípicas de terem o direito do seu filho ir à escola. É o direito de qualquer cidadão, é o direito primordial, é a educação. A educação ela é transformadora, a educação ela é um divisor de águas. E por que os nossos filhos vão ter esse direito negado? Por falta de administração pública, por falta de prioridade e de competência do poder público, nós não vamos aceitar tamanha irresponsabilidade, e por isso estamos aqui, deputado, para que o senhor venha juntamente com os demais deputados que infelizmente não estão aqui. Eu sinto falta da gerência da pessoa com deficiência nesse lugar, para trazer, eu sinto falta da Secretaria de Educação nesse lugar, de órgãos competentes, de órgãos que sabem da realidade, que a gente vem pontuando ano a ano, mês a mês, o que é que está acontecendo na rede municipal, e essa audiência, ela é justamente para a gente pontuar todas essas deficiências, mas que esses órgãos competentes, eles já sabem, porque o que mais a gente faz é fazer denúncia em Ministério Público, denúncia em Defensoria Pública, denúncia na Prefeitura, na Secretaria de Educação, e, infelizmente, esse pessoal não está aqui, mas acredito que, com o compromisso do deputado, fará os encaminhamentos necessários, mas eu peço humildemente que essa fiscalização ela seja feita fortemente, porque nós estamos cansados. São crianças e adolescentes 2, 3 anos sem estar na sala de aula. Isso é inadmissível. Nós não podemos ver os pernambucanos com deficiência, que têm um potencial imenso, ter o seu direito cerceado de sala de aula. Eu estou aqui, mais uma vez, para dizer que estou firmemente, fortemente
lutando, exigindo do poder público, fazendo as cobranças necessárias para que os nossos filhos eles não sejam negligenciados, para que eles não sejam invisíveis, porque o aluno com deficiência não é apenas para ter a matrícula, porque matrícula não é inclusão. Inclusão é dar estrutura, é dar acolhimento, é ter profissionais capacitados e adequados para acolher o nosso filho, porque eles têm um potencial sim, mas para isso o poder executivo, legislativo, ele precisa se empenhar. A gente vê tanta prioridade no nosso estado de Pernambuco, saímos de uma das festas maiores que é referência no nosso Brasil, que é o Carnaval. E o nosso Pernambuco deu um show de estrutura, de desenvolvimento, de cultura, mas eu quero esse show e toda essa estrutura voltada para a educação inclusiva também. A gente precisa, porque competência de fazer estrutura, a gente viu que o nosso governo tem. E por que não tem essa mesma competência e esse mesmo desenvolvimento? E por que não chama todas essas secretarias e todo esse povo que é envolvido e toda essa verba que é vinda do governo federal, do governo estadual, para investir na educação inclusiva? Nós não vamos desistir. Direito não é favor. Nós não vamos nos calar. E eu agradeço a oportunidade. Parabenizar a senhora Ana Kate, dizer que toda essa audiência está sendo gravada, está sendo registrada. E, no final, a nossa equipe da Frente Parlamentar, nós estaremos dando todos os encaminhamentos, tanto para as secretarias que for necessário a nível de Estado, mas também a nível municipal. Nós temos recebido, além de Jaboatão, algumas denúncias também através da Frente Parlamentar de outros municípios, porque essa é uma problemática gigantesca, certo? Inclusive também até em escolas particulares, que o pai paga, né, que a família paga e não tem a atenção devida. É por isso que eu sempre digo que esse é um tema que, quanto mais nós tivermos debates, audiências, fóruns, congressos, para insistir na cobrança, tanto ao setor público, mas também ao setor privado, né, que não deixa de ter a responsabilidade também com a sociedade, né, as grandes empresas, né, que podem também se envolver nesse tema, que podem também investir nesse tema, e é por isso que essa audiência pública ela terá no final, né, esse viés também de estar encaminhando tanto para o Ministério Público, mas também para as secretarias estaduais e municipais aqui denunciadas a cobrança ante aqui ao Poder Legislativo Estadual. Nós iremos ouvir então agora a senhora Andresa, da Associação Mães e Anjos Azuis. Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Bom dia à mesa. Parabenizo aqui a chamada para essa audiência de extrema relevância e um tema pertinente, né, para nós. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Andresa de Castro, sou uma mãe atípica de 2 adolescentes neurodivergentes que estão no espectro autista e têm comorbidades de 17 e 18 anos. Também sou filha de uma pessoa com deficiência. Minha mãe ela tem deficiência visual. E eu, após uma isquemia, quando ainda mais jovem, também fui uma pessoa com deficiência física e estive como usuária de cadeira de rodas durante quase um ano. E eu vivo, e a minha rotina, eu cresci com uma mãe com deficiência visual, então a minha rotina, a minha vida, convivendo com pessoas com deficiência ao meu redor, e depois os meus filhos neurodivergentes, né? Meu filho era nível 3 de suporte, não verbal. Hoje em dia, com 17 anos, ele está no nível 1 de suporte, conseguiu avançar, desenvolver habilidades cognitivas e comunicacionais, o que foi um processo muito difícil. E, infelizmente, o meu filho ele vem de uma situação de privilégio, o que não é a realidade da maioria das famílias. Digo privilégio porque, mesmo sendo pessoas moradores da periferia, mas ele tem acesso a plano de saúde, a médico, a psiquiatra,
a uma mãe que teve acesso à escola, à graduação. Então, para mim, isso é uma situação de privilégio se eu for hoje comparar com a maioria das famílias que eu acolho na minha instituição. A minha instituição fica aqui no Recife, na comunidade do Caçote, em Areias. Hoje, nós acolhemos cerca de 90 famílias com suas crianças e adolescentes no espectro autista. A gente presta serviço de assistência social e também de terapias multidisciplinares para essas crianças e adolescentes. Pessoal, eu sou professora também. Eu sou professora da rede, há mais de 20 anos, da rede municipal aqui do Recife. Né, professora há mais de 20 anos, fui da rede de Jaboatão também. Então, brevemente aqui nessa minha fala, eu quero falar não só do meu sentimento enquanto mãe, não só do meu sentimento enquanto representante de um grupo, de uma associação que recebe as demandas dessas famílias, né, que conhece, porque estou vivendo na militância junto com as minhas irmãs aqui, de luta, né, de alma, há tantos anos, né, comecei aqui, eu lembro de uma audiência sobre educação inclusiva nesta casa, neste auditório, onde meu filho falou há 8 anos atrás. E nessa audiência de 8 anos atrás, a gente estava falando basicamente sobre a mesma pauta que a gente está falando hoje. É lamentável e doloroso de ver que em 8 anos pouco se avançou. E o pouco que avançou é porque nós, famílias atípicas, nós, pessoas neurodivergentes, nós, mães, né, a grande maioria de mães, nós somos madeira de lei que cupim não rói. A gente insiste, insiste, insiste. A gente não bate na porta uma vez. A gente bate, bate, bate. A mão sangra, mas a gente não para de bater. Infelizmente, vocês são incansáveis? Não, a gente está cansado. A gente está cansada. A gente está exausta. A gente está adoecendo. Algumas de nós estamos morrendo. Isso é fato. Mas ainda assim a gente não para. A gente não vai parar, deputado. A gente não vai parar. Porque se uma de nós para, a outra se arrastando vai lá e continua. Quando eu estou caindo, que eu não aguento, eu tive um princípio de infarto há 2 semanas atrás. Eu vejo Ana Kate, eu vejo Juliana, eu vejo os movimentos sociais que há 8 a 10 anos atrás não estavam ativos, nascendo. Eu vejo rostos de mães que eu não via, eu não conhecia há 10 anos atrás, agora em pé, no movimento, fortalecendo, caminhando. Mas eu quero pedir ao senhor deputado, como representante aqui da casa, que não nos deixe morrer, porque é o caminho que se está seguindo. Pela inclusão, a gente luta, porque a exclusão social e escolar, ela está literalmente nos enterrando vivas, e os nossos filhos também. Porque quando um direito básico de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente, que é garantido por tanta lei, que é amparado por tanta lei, esse direito ele é negado a quem deveria prover e cuidar e fiscalizar o direito, esse direito está sendo negado pelas autoridades que são colocadas nesses cargos por nós, pelas nossas famílias. Nós colocamos essas pessoas que depois elas próprias, elas negam o direito. E são elas que estão adoecendo as famílias. São essas pessoas que negam o direito do nosso filho. Não queira saber. Quem nunca sentiu, não queira saber o que é seu filho só querer ir para a escola, sem saber falar, sem saber se comunicar. Só querer ir para a escola porque ele vê os meninos passando na rua segurando uma farda e ele não pode ir. E a escola diz, eu não tenho um apoio escolar para ele ficar aqui. A gente está cansado de falar a mesma coisa. Só que a diferença desse segmento é que, mesmo cansado, a gente continua falando. A gente continua gritando. Como a Ana Kate falou, nós não vamos nos calar. Sinto falta aqui da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência, que a gente lutou incansavelmente para essa comissão existir, e se chamou audiência pública nessa casa para a inclusão escolar do estudante com deficiência, e não tem ninguém dessa comissão. Registro aqui essa minha fala de insatisfação perante essa audiência. É um descaso com o segmento, depois da gente lutar tanto para ter uma comissão, não ter um representante dessa comissão permanente aqui. E gostaria que essa fala fosse encaminhada. Acredito que nós, todos aqui, compartilhamos disso. Quem estava na rua, na luta, nos protestos, pedindo que existisse uma comissão que olhasse por nós. Agora a comissão existe e ela não está aqui para falar de algo que é pauta dessa comissão. Então, eu queria dizer a todos e a todas, se fortaleçam, se juntam, se unam.
Você pode se sentir cansada. Quando você cansar, se escore em outra pessoa do seu lado. Descanse. E o outro que está do seu lado se fortaleça e continue em pé, porque a gente não para. Nós não vamos nos calar. Nós não vamos parar, porque direito não é favor. Obrigada, pessoal. Obrigado, dona Andresa. E eu acho que a sua fala, ela retrata muito o sentimento de uma grande parte, por que não dizer da maioria, das mães, que muitas das vezes são, inclusive, abandonadas pelos esposos, pelos pais, né, porque o índice é muito alto de homens que deixam as mulheres, abandonam as mulheres e os filhos quando descobrem a questão do autismo. E mais do que isso, o sentimento daquelas que muitas das vezes não têm voz, não têm uma oportunidade, está dentro de uma comunidade agora, às vezes não tem nenhum diagnóstico ainda do filho, né? E que precisa dessa atenção. É por isso que eu sempre bato na tecla que esse tema, por mais que seja um tema atual, por mais que seja um tempo que está na mídia, por mais que seja um tema que todo mundo quer, de uma certa forma, abraçar, mas não pode ser politizado a nível de política partidária, certo? A política partidária, ela precisa ficar para o momento da política partidária, que é o período eleitoral. Mas, enquanto deputados, nós aqui nessa casa devemos ter a responsabilidade de pautar os temas, independente do viés político, partidário ou até ideológico que cada parlamentar defende. Essa pauta não deve ser tratada como uma pauta eleitoral, mas, sobretudo, uma pauta onde todos nós, os 49 deputados dessa casa, os 25 deputados federais, os governos municipais, as secretarias, todo mundo se envolver para apoiar e ajudar, porque nós estamos lidando com pessoas, com emoções, com famílias, com crianças que precisam da nossa atenção. Então, fazer aqui esse registro baseado na sua fala. Iremos agora ouvir a senhora Cristiane Oliveira, da Associação Juntos pela Inclusão de Paulista. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Joel da Harpa, né, pela realização desta audiência pública, e cumprimento todas as mães que estão aqui presentes, porque essa luta é nossa, essa luta é diária, né, a gente convive com isso todos os dias, luta por inclusão educacional dos nossos filhos aqui em Pernambuco. Eu sou Cristiane Oliveira, sou mãe de 2 pessoas com deficiências, 2 autistas, um nível de suporte 3 e outro nível de suporte 2. Estou presidente da Associação Juntos pela Inclusão PCD, uma associação de mães de pessoas com deficiências que lutam pela efetividade de direito do nosso público. Eu digo sempre que a gente não pena por falta de lei, a gente pena por efetividade desta lei. A gente tem uma vasta legislação que garante os direitos educacionais dos nossos filhos e os direitos em todas as outras áreas, mas a gente não tem a efetividade desse direito. Então, a gente pena todos os dias por uma lacuna, por uma omissão e por uma exclusão que a gente acontece na forma educacional. Hoje, os nossos filhos sofrem a exclusão de 2 formas. Quando eles são impedidos de entrar na escola pela falta do apoio escolar, que é esse profissional que ajuda aquelas pessoas que precisam desse suporte dentro das escolas, ou a gente sofre exclusão quando os nossos filhos estão dentro das escolas, mas não são alvo do processo de ensino-aprendizagem. Então, hoje a gente tem esta realidade, e a gente não sabe julgar a qual é mais cruel. Se a gente impedir essa criança ou adolescente de estar no espaço escolar, ou se estar dentro da escola e ser invisibilizado pelo processo de ensino-aprendizagem, que é o que acontece. Porque a escola ela não está preparada nem estruturalmente, nem os profissionais que hoje fazem a educação, eles têm a qualidade, né, de formação suficiente para poder fazer as adaptações necessárias para que essa pessoa com deficiência possa ter acesso ao processo de ensino-aprendizagem. E a gente tem uma realidade ainda mais cruel quando a gente vê que a comunidade escolar acha que o aluno pessoa com deficiência é só
alvo do pessoal do atendimento de educação especializada. Não. A pessoa com deficiência, ela é uma pessoa que é de responsabilidade de todas as pessoas que formam a comunidade escolar, seja ele do porteiro ao gestor da escola. Então, todos devem saber sobre inclusão, letramento, como se referir à pessoa com deficiência. Não é pessoa especialzinha, nem mãe de pessoa especial, porque o nosso letramento exige respeito com o nosso segmento, que às vezes as pessoas não têm. Se você não sabe nem como se referir, como é que você sabe as necessidades específicas desse público que tem que ser feitas para poder garantir o direito educacional da nossa comunidade? E a gente não é feito. A pastora trouxe dado de um censo do IBGE de 2022. Se vocês não soubessem nada sobre pessoa com deficiência, vocês diriam que do último censo, antes de 2022 até esse de 2022, pessoas com deficiências aumentou ou diminuiu esse número aqui em Pernambuco? E o censo diz que diminuiu. Então, por que o censo diz que diminuiu? Porque o censo é um norteador de política pública. Então, o governo maquiou, porque várias pessoas e casas de pessoas com deficiências, elas foram visitadas e não tinham o argumento a pergunta de dizer se tem pessoa com deficiência ou não. Então, número mascarado é número que diz que essa política pública não precisa de investimento, porque tem menos pessoas para poder ser alvo dessa política. Então, isso é uma manobra, certo, de realização e de realidade de política pública que a gente precisa abrir o olho. Porque a gente sente todos os dias que esse número aumentou, a gente sente todos os dias que há uma invisibilidade no processo de ensino-aprendizagem, porque existem pessoas com deficiências saindo da escola de todo o seriado do 2º grau, sem ao menos ter acesso à alfabetização, que é uma habilidade essencial das nossas escolas. Sabe por quê? Hoje, as escolas do Brasil são baseadas no processo de alfabetização e letramento para ter acesso aos saberes. E se essa pessoa com deficiência sai do 2º grau sem atingir o processo de alfabetização, o que é que ela aprendeu dentro da escola em todo o seu seriado, minha gente? Então, isso é o que acontece em Pernambuco e em todos os municípios. Só muda o endereço. Eu estou em Paulista. Paulista é essa realidade. Tem Jaboatão, que essa é a realidade. Recife é essa a realidade. Só muda o nome da cidade. Mas isso acontece em todas elas. Os nossos filhos têm sido excluídos na porta da escola e dentro delas. E a gente precisa mudar essa realidade. É preciso que todos os deputados fiscalizem o Poder Executivo, a questão da Secretaria de Educação, os profissionais que formam. A gente precisa de uma mudança estrutural. A gente precisa que as universidades formem e comecem a formar profissionais a partir da perspectiva de inclusão. Quem é professor tem que aprender sobre inclusão do primeiro período ao último. Isso não tem que ser matéria eletiva, não. É matéria obrigatória. Sabe por quê? Porque a modalidade de educação especial é tida como modalidade, mas ela permeia todas as outras modalidades de ensino. Ela vem da educação infantil até a educação técnica e ensino superior. Então, ela precisa ser vista de uma outra forma e com a seriedade devida que não se tem. Os conselhos de educação estadual e municipais precisam, na sua composição, ter a discussão paritária, a representação do governo e sociedade civil, do segmento da educação especial, que não tem. Como é que conselho não discute educação especial sobre a perspectiva inclusiva, porque não tem cadeira lá que tem essa previsão. Então, a gente precisa mudar isso. É isso que eu tenho a falar. Obrigado, dona Cristiane. Nós iremos para outra fala, mas José está ali, nossa assessora, abrir para 2 pessoas do público. Então, quando eu terminar aqui as falas de alguns representantes, nós iremos abrir para 2 pessoas. Então, quem quiser se inscrever, se inscreve aqui ou com o José ou com o Natan, para que a gente dê oportunidade também a vocês. Nós iremos ouvir agora a senhora Cleidivânia Lima, do Espaço de Apoio e Acolhimento TEA. Olá, bom dia a todos. Me chamo Cleidivânia Lima e nós estamos iniciando o nosso espaço, Espaço de Apoio e Acolhimento TEAS, com 50 mães e já temos o total de 75 crianças.
e nós vamos ainda inaugurar o nosso projeto. Mães, todos que estão aqui presentes nessa bancada nesta manhã, eu quero trazer para vocês a necessidade e a carência de suporte, apoio, terapias e educação dos nossos filhos. O quanto é tão difícil que eu ainda vou inaugurar o nosso projeto. E eu já tenho 75 crianças e ainda tem mais na fila de espera, precisando de suporte terapêutico, educacional e também das terapias que nós sabemos que é uma necessidade extrema. Fono, TO, psicóloga, psicopedagogo. Também nós falamos sobre assistência na área alimentar com nutricionista, musicoterapia. Então, é um projeto que vai trazer assistência não só para as crianças, como também as mães, com o cuidar de quem cuida. Porque quem cuida dessas mães que estão pedindo socorro? Então, eu sou uma mãe de 47 anos, com 2 filhos diagnosticados dentro do espectro do autismo, TDAH, TOD, deficiência intelectual, nível 3 de suporte. Meu filho tem 9 anos de idade, vai fazer 9 anos, e ele começou a falar aos 6 anos de idade e usava fraldas descartáveis. Minha filha, ela tem 6 anos, ainda tem ausência da fala e ainda usa fraldas, né? E quase 3 anos na fila de espera, aguardando por essas terapias. E quando eu me encontrei nessa situação, com os meus filhos, precisando de suporte terapêutico, aguardando no SUS há mais de 3 anos, eu não tive mais possibilidades de trabalhar fora de casa, como muitas mães aqui deixam de trabalhar sua carreira profissional para se dedicar aos seus filhos. Então, eu tive que parar de trabalhar fora de casa para me dedicar totalmente aos meus filhos. E muitas mães, elas precisam abrir mão de sua carreira profissional para se dedicar, ou ela trabalha ou ela cuida dos filhos, porque muitas vezes esse filho não fica com mais ninguém. E quando eu me encontrei nessa situação, sem suporte, sem terapias, aguardando na fila do SUS, meus filhos sem ter condição alguma de ter esse suporte, então, através dessa minha dor, é um grito de socorro, que muitas vezes não é ouvido. E hoje, nesta manhã, nós pedimos ao poder público que ouça o grito de socorro dessas mães, sem apoio e sem suporte. Então, quando eu me encontrei nessa dor, sozinha, só tendo suporte do meu esposo, Deus colocou em meu coração o desejo de abrir esse espaço social. A necessidade na minha comunidade é tão grande que tem mães me procurando para fazer parte do projeto, mas eu não tenho como acolher mais mães, por falta de suporte e apoio. Muitas vezes nós queremos fazer, é como muitas mães já passaram por aqui e disseram, é a própria mãe atípica que ela corre atrás desse direito. Por que ela corre? Porque muitas vezes, quando ela bate na porta de um poder público, de muitas vezes um deputado, né? O caso do nosso deputado Joel da Harpa, que tem abraçado a nossa causa, que está acolhendo o nosso grupo. Graças a Deus, nós temos esse suporte, e eu quero agradecer aqui ao deputado Joel da Harpa, juntamente com a pastora Flávia, que tem ouvido essas mães, que têm ajudado e está trazendo suporte para trazer uma melhor qualidade de vida, tanto para as mães como as famílias. Então, nosso espaço pega criança de 2 anos até adolescentes de 16 anos. E quando eu me vi nessa situação, eu fui me especializar na área de ABA, fiz uma pós-graduação em ABA, eu sou pedagoga, psicopedagoga, e eu disse, eu preciso conhecer melhor a condição dos meus filhos, como eu posso ajudar? Então, eu fui fazer a especialização em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual. Juntei um grupo de mães, porque uma, é como diz, nenhuma solta a mão da outra.
né? Nós mesmas, nos ajudamos. E consegui formar um grupo de mães com ação voluntária e estamos abrindo esse projeto, graças a Deus, na nossa comunidade, em Alto José do Pinho. Temos mães aqui que estão pedindo socorro, mães que passou o ano inteiro sem poder levar sua filha para a escola, porque no primeiro dia de aula, o que foi que ela ouviu? Mãe, infelizmente, nós não temos profissionais que possam dar assistência à sua filha, pois a sua filha é cadeirante e não temos um profissional de apoio para dar suporte a ela. O que aconteceu com essa criança de 12 anos? Ela teve que ficar em casa um ano inteiro. E quando foi no final do ano, chamaram essa mãe para dizer a essa mãe que a filha dela estava reprovada. Como assim? Como essa criança estava reprovada se essa criança não estava frequentando a escola? Né? Muitas situações de mães que me procuram dizendo que estão sem rede de apoio, não conseguem o transporte escolar. Então, é uma necessidade extrema que nós vemos, mães pedindo socorro, e nós esperamos que nesta manhã o poder público ele se volte para fazer mais ações a quem precisa. As famílias atípicas, elas precisam de suporte, elas precisam de um lugar adaptado, adequado para receber os nossos filhos. A escola precisa de profissionais especializados para estar dando suporte aos nossos filhos, e que fique aqui nesta manhã esse pedido de socorro, porque tem muitas mães que estão pedindo socorro e esse pedido não está sendo ouvido e elas estão tirando suas próprias vidas. E nós pedimos a vocês, em nome de todas as instituições que estão aqui, olhem para as mães de maternidade atípica, olhem para as crianças que têm deficiência, porque nós estamos pedindo socorro. Obrigada, agradeço a oportunidade. Nós iremos, então, ouvir as duas pessoas que se inscreveram, outras tentaram se inscrever também, mas, infelizmente, não dá para a gente colocar todo mundo, porque a gente precisa ouvir também os representantes aqui do governo, das secretarias. Iremos ouvir a senhora Juliana Penha, do Instituto Conecta pela Inclusão. Por aqui mesmo, por aqui. Bom dia a todos. Grata por essa oportunidade, né, de poder reverberar as dores das famílias atípicas. Meu nome é Juliana Penha, eu sou uma mãe atípica, sou a mãe de Angel Gabriel, que tem 14 anos, tem uma deficiência física, faz uso de cadeira de roda. Estou aqui para reverberar e contar um pouquinho, né, do que está acontecendo. Sou moradora do município de Jaboatão, mas tenho uma bagagem que também trago a demanda do interior do sertão, pois as famílias lá estão passando pelas mesmas dificuldades, como foi falado aqui por Cris, por Andresa, por Ana Kate, só muda o nome do município. As situações são as mesmas, e eu posso dizer que lá no interior ainda é mais difícil, porque as mães não têm suporte de nada mesmo. No interior do sertão do Araripe, Araripina, Oricuri, Trindade, essas famílias estão padecendo. E é como um grito de socorro reverberar para que tenham políticas públicas que cheguem lá, porque se não está chegando aqui para a gente, na região metropolitana, para lá, no interior do sertão, é que não chega nada mesmo. Né? E aí, falar um pouco sobre como é que a gente está, a situação que está acontecendo no município de Jaboatão. Por exemplo, a gente acabou de fazer um protesto lá, porque as diretoras de escola elas estão dizendo para as mães, e eu presenciei esse ato, e o ano passado aconteceu com meu filho, e esse ano eu presenciei um ato que a diretora disse: volte com seu filho. A mãe foi para a escola, levou o filho no primeiro dia de aula, porque ele estava matriculado na escola, e quando chegou lá, a diretora disse: não, por que você trouxe esse menino? Dessa forma, com essas palavras, porque eu estava lá e presenciei. Você tem que aguardar a direção da escola lhe chamar. E se essa mãe fica em casa e não leva o filho, sabe quando é que ela vai ser chamada? Nunca, porque não vai chegar apoio para essa criança que fica em casa.
não vai chegar se a mãe não abrir a boca, não participar de protesto, não ir para a defensoria, para o Ministério Público. E aí eu pergunto, que leis são essas? Que garantem o direito, mas que no cumprimento dessa lei existem essas falhas. Esses culpados, eles precisam pagar por isso. A gente está vivendo uma realidade onde a omissão do poder público é como se a justiça ela tivesse vedada e ela não olha para essa situação. Gente, as mães estão adoecendo. A gente estava no protesto segunda-feira, tinha uma mãe que disse que ficava na sala de aula com o filho. Mãe não é apoio. Mãe é mãe. A sobrecarga dessa mãe já é muito grande, com esse filho o dia todinho em casa, né? E leva para a escola com o objetivo, com a vontade que essa criança, para além do aprendizado, também se socialize. Porque a escola também não só é aprender, não só é educação, não. Escola é participação efetiva da sociedade. É ali, está incluído no meio da sociedade. Como foi dito aqui por Andresa e por as demais, matrícula não é inclusão. Até quando a gente vai viver nesse faz de conta? Que a educação, inclusive, existe. A gente teve um decreto aprovado, né, em 2025 pelo presidente, onde a normativa é que a educação, inclusive nas escolas regulares, seja uma regra. Então, por que não se está cumprindo essa regra? Quando a Andresa falou, há 8 anos eu também estava aqui falando da mesma coisa, da mesma situação, passando pela mesma situação com meu filho, porque as escolas, que eu me entendo de gente, desde que o mundo é mundo, existe pessoa com deficiência. E por que uma escola, ela é preparada, pensada, não é pensada para a pessoa com deficiência? Porque até na hora do recreio, a criança ela é excluída. Eu digo com propriedade. A escola que meu filho estudava, ela tinha um parquinho onde todas as crianças corriam para o parque e brincavam. E o meu filho ficava olhando as crianças. Vocês acham que é justo uma criança ficar olhando em plena escola, onde o lugar é para incluir, a criança ficar à margem ali, o retrato real da exclusão, onde nenhuma escola ela é pensada, quando se tem um parquinho, ela é pensada para incluir uma criança com deficiência. Não tem um brinquedo sensorial, muitas vezes é na areia, onde a cadeira de roda, que é no caso do meu filho, não entra. Então, a gente precisa mudar essa perspectiva da construção, do chão, da escola, das estruturas da escola, que muitas vezes, quando eu matriculo meu filho numa escola, eu tenho que lutar até por uma rampa. Ou seja, para o meu filho entrar naquela escola, eu tenho que ir lá e pedir que tenha uma rampa, onde ele tem autonomia de subir essa rampa aqui, por exemplo, mas que as barreiras arquitetônicas não permitem. Então, de que inclusão é essa que a gente está falando, minha gente? Em pleno século XXI, ano de 2026. O ano que vem a gente vai estar aqui falando dessas mesmas dores, dessas mesmas coisas. É cansativo para a gente que é mãe. A gente não aguenta mais viver essas realidades. E hoje eu estou aqui, mas ontem, meia-noite, eu estava resolvendo problema, porque a monitora do ônibus escolar municipal que pega meu filho estava relatando, eu não vou botar o áudio dela, porque é particular, ela é uma contratada e não tem culpa nenhuma. E aí eu queria deixar isso claro, nossa briga ela não é com apoio, ela não é com monitor, ela não é com professor, ela não é com diretor. A nossa briga é com o sistema, a nossa briga é com os responsáveis, é com o poder executivo, que tem como fazer, e não fazem porque não querem. Porque a gente vê que alguns municípios, algumas coisas avançam. A gente vê o exemplo da pastora Flávia, que tem um projeto inovador. Se vocês forem na igreja da pastora Flávia, poucas igrejas no Brasil e, posso dizer, no mundo, tem uma estrutura que ela tem. Ou seja, quando uma pessoa se levanta e quer fazer, faz. A gente vê descaradamente que o poder público não quer fazer, porque se quisesse fazer, sabia fazer, porque sabe fazer um carnaval com estrutura top. Né? E aí fica essa questão, né? Se quer um passeio quando meu filho vai para a escola, é pensado uma pessoa com deficiência, porque o ônibus que vem não tem como ele ir. Então, assim, que inclusão é essa que a gente está falando? Que inclusão é essa? Em Jaboatão, nos grupos está lá rodando os grupos que tem uma normativa onde é um apoio por sala de aula. Ou seja, não importa quantas crianças tem na sala, é um apoio por sala de aula. Não é pensado na individualização, na questão de cada criança que tem ali uma necessidade específica. Né? Não é pensado. O meu filho está sem apoio desde o ano passado na escola.
O meu filho é uma criança com deficiência, precisa de um monitor, de uma pessoa do lado para algumas questões específicas, né? Por exemplo, ir ao banheiro. E quando ele vai ao banheiro, ele tem que chamar a professora, que está ali na frente da sala de aula com 30 alunos, e o meu filho, por não ter a quem se portar, tem que chamar a professora. Com 30 alunos para dar de conta, ela tem que ir ali parar para ajudar o meu filho. Então, que inclusão é essa que a gente está falando? E é disso que a gente está cobrando, é isso, deputado, que a gente vem aqui reverberar nessa manhã, para dizer que sejam tomadas as providências, que os encaminhamentos sejam dados, para que a gente pare, né, de passar por essa situação. Nós somos mães, mas nós estamos cansadas. E os nossos filhos, eles são pertencentes da sociedade. Eles não podem ficar à margem, não. Eles têm que ser incluídos devidamente como manda a lei. E a partir do momento que essa lei é descumprida, tem que ter o culpado. As pessoas não devem... o poder público não deve ser omisso a culpar, a fazer algo por essas famílias e fechar os olhos como se nada estivesse acontecendo. As denúncias estão aí. Essa é mais uma audiência, mas já foram feitas várias. E a gente precisa que sejam tomadas as devidas providências. Muito obrigada. Obrigado, dona Juliana. Nós iremos ouvir a senhora Cristina da Silva também, representando o grupo de mães. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Cristina Borges. Muito obrigado à comissão da mesa. E eu fiquei aqui muito contemplada com a voz de Cristiane e de Ana Kate. E são a gente que faz a diferença em nossa comunidade. Ou seja, eu sou mãe atípica, tenho um filho de 9 anos, o Miguel Richard. Tenho 90 mães. E a gente tem 122 crianças PCDs, ou seja, criança com autismo, nanismo, microcefalia, criança cega, crianças muda, crianças acamadas, criança cadeirantes. Ou seja, meu projeto, eu abri a porta da minha casa. Há 8 anos atrás, eu trabalhava de carteira assinada. Eu tive que deixar o meu emprego para cuidar do meu filho, porque não tinha com quem deixar o meu filho, porque ou você trabalha e vai pagar uma pessoa para cuidar do seu filho, ou então você deixa de trabalhar para ficar com ele. Então, chegou esse momento da minha decisão que eu tinha que deixar, de fato, o meu trabalho para cuidar do meu filho. Hoje, eu me formei, eu sou assistente social, eu fiz pós-graduação em políticas públicas nas crianças e no adolescente. Meu projeto vai fazer 9 anos, e eu abri a porta da minha casa, e tudo que tem dentro do meu projeto, primeiramente Deus, segundamente eu. Eu e Deus. E Deus e eu. Sabe por quê, gente? Porque eu cansei de correr, de implorar, e de pedir ajuda e de pedir socorro. Porque o socorro... Ana Kate conhece, Cristiane, as pessoas que têm aqui, trabalham com ONG, que trabalham com grupos, projeto, sabe que a gente corre muito atrás para dar para as mães o que elas não têm, tá, gente? Isso vai de uma alimentação, de uma roupa, de uma terapia, crianças fora da escola. Eu fui para o protesto que teve em Jaboatão e a gente fala muito assim. A gente fez o protesto, a gente foi lá. Hoje eu estou aqui. Se falaram aqui na mesa que eu estou, pelo menos, na linha reta. Não sou de direita, não sou de esquerda. Hoje eu faço o que meu coração manda. Porque o meu projeto ele não veio por acaso. Até porque eu tenho um filho autista com 9 CID. E ser mãe atípica não é bonito, não é moda. Ser mãe atípica é uma luta diária. Muitos falam, a gente tem que matar um leão todo dia. Mentira. A gente não mata um leão todo dia, a gente mata 2 leões todo dia. Sabe por quê, minha gente? A gente que é mãe atípica, tem muitas pessoas que têm muito preconceito.
A exclusão começa na rua, começa na escola, fora da escola, e os olhares tortos. Eu vejo muito olhar torto para as nossas crianças. E eu cansei de ver isso. Cansei de ver isso até com o meu filho. O meu filho hoje, ele está em sala de aula, mas porque eu tive que dar entrada no Ministério Público. Porque Miguel, dá um tempo, está na escola, 3, 4, 5 meses, daqui a pouco sai da escola, o apoio venceu o contrato, aí você corre atrás do contrato, aí você vai esperar chegar uma nova pessoa ou o contrato ser renovado. Meu filho, próximo ano, ele está indo para a 6ª série. Então, eu falo para vocês, se vocês perguntarem aqui, o Miguel Richard é uma criança muito inteligente, sabe falar 4 línguas, inglês, espanhol, russo e alemão. Porém, se vocês pedirem aqui, Miguel Richard, coloca seu nome, a sua letrinha aqui no papel, o Miguel não sabe. Mas se vocês falarem assim para ele, você conhece a letra do seu nome, ele sabe que o nome dele é escrito até com Y e tem um D mudo, que é Miguel Richard. Certo, minha gente? Mas não sabe escrever. Passar para o papel. Aí eu falo para vocês, próximo ano é 6ª série. Uma criança dessa na 6ª série que não sabe fazer nem o nome no papel. Uma criança que não consegui desfraldar, não pelo meu esforço, porque eu fiz de tudo e tentei de tudo. Não consegui. Hoje ela ainda usa fralda. Próximo ano, essa criança vai para dentro da sala de aula. 6ª série. Muda tudo, muda escola, muda... São vários professores que vêm aí. E quem é que vai trocar a fralda dessa criança? Eu falo para vocês, quem vai trocar? Porque eu sou mãe, eu tiro toda hora. Né? E dentro da escola, como é que vai ser? Eu vou ter lá um apoio para poder tirar a fralda do meu filho? Escola, que eu vejo que umas têm o cuidado de deixar o portão fechado, mas tem outras que eu vejo o portão aberto. A minha criança, se ela vê o portão, ela vai sair correndo e vai embora para a rua. Porque ele é apaixonado por carro e moto. Ele acha que todo carro passou na frente dele e a moto é para ele. Só que não é só questão do Miguel Richard, não. Eu tenho várias crianças, várias mães atípicas no grupo com muitos problemas. Criança fora da escola, uma criança que uma outra criancinha essa semana bateu na outra criança. Por quê, gente? Não tem um apoio dentro da sala de aula. Tá? Eu cansei. A minha luta, como eu digo aqui, é Deus e eu e Deus. Então, o que eu puder fazer como mãe atípica, e para as mães do meu projeto, a gente acolhe todas as mães que chegarem na minha porta. Sabe por quê? Eu cansei de escutar um não, 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 não. Eu só escuto não na minha vida. E eu cansei, porque daqui para frente só vai ser sim, sim, sim. E se tiver que brigar, levantar a voz, falar, representar uma mãe atípica, projeto, ONG, grupo, seja lá o que for. Mas a gente está na veia, é nosso filho e a gente não pode jogar fora. E comigo vem aí atrás, porque eu não levanto um pedacinho de uma bandeira, eu não levanto a metade de uma bandeira. Eu levanto uma bandeira por inteiro. Porque o sofrimento das mães está muito grande. Eu vejo os pais, pelo menos do meu projeto, pai que está querendo tirar a vida, mãe que está querendo tirar a vida. A gente fala aqui de educação. A educação está na lei, beleza, a gente temos lei, não tem? A gente tem uma lei. Mas essa lei, ela é cumprida? Não, porque a lei ela só é de papel. Porque se você pegar as mães atípicas e ir para a escola, vocês vão ver quantas crianças estão fora da escola. É uma, é duas, é 3? Basta a gente entrar na rede social, minha gente. Tá? Isso é Jaboatão, isso é Recife. O número de crianças TEAs aumentou. São muitas crianças com deficiência. Mas, infelizmente, sabe o que a gente precisa? É que a gente precisa ter um olhar atento, um olhar diferenciado para essas crianças. A gente viu aí que gastou milhões no carnaval. E eu acho que todo esse dinheiro que foi investido nessa festa bonita, maravilhosa, tudo bem. Mas e as nossas crianças ficou aonde? Quantas crianças agora estão em casa? Por que as mães trouxeram as crianças para cá? Porque a gente não tem aonde deixar. Ou a gente paga, ou deixa com o nosso marido, ou não tem um vizinho, ou tem um amigo, às vezes não dá, e a gente tem que carregar. Então, eu falo para vocês aqui hoje, na mesa, que a educação é uma pauta fundamental, sim. Mas a gente precisa de uma educação, um olhar diferenciado, um olhar atento. Mas em Jaboatão,
O que falta em Jaboatão, minha gente, é um centro de referência TEA para as nossas crianças PCDs e cuidar de quem cuida. Ou seja, as mães cuidam, mas quem cuida delas? Por exemplo, eu cuido de todas as minhas mães, mas quem é que cuida de mim? Alguém perguntou, aonde foi que ficou o Miguel Richard? Gente, para eu estar aqui, eu tenho que fazer uma... Eu comecei o dia de ontem, vou dormir até 1h da manhã, para deixar tudo pronto para estar aqui de manhã. Por exemplo, o meu Miguel, eu tenho que deixar tudo pronto, roupa, sapato, lanche, acordar ele mais cedo, dar banho, dar lanche, dar café, levar até a escola. E da escola eu peguei um ônibus lá de Jaboatão, venho até a cidade, vim até aqui. O Uber cancelou, mas eu vim a pé para ter a oportunidade de falar. Porque antes eu ficava ali, ó, sentadinha. Mas agora não, eu cansei de ficar sentada e só escutar as pessoas falarem. E quem está na mesa não conhece as realidades dos projetos sociais, de ONG, de grupo. A gente precisa de educação? Precisamos. É fundamental, é lei, mas a lei ela precisa valer. Dentro de Jaboatão, precisa ter um centro de referência com urgência, minha gente, precisa. Essas mães, tem várias mães, se você pegarem, Ana Kate, Cristiane, a gente sabe que tem muitas mães que estão sem terapia para os nossos filhos. Tem muitas crianças aí, meu filho já está com 5 anos no sistema público, esperando fono, esperando psicólogo, né? Ministério Público, Defensoria Pública e vamos aguardar. E é um caso que não é isolado, gente. É muita criança com deficiência. Mas a gente precisa que a gente somos eleitores, a partir do momento que eu dou meu voto, então meu voto ele tem que ser válido, ele tem que vir de todos os seus eleitores, tem que fazer valer. Por quê? Se a gente tivesse um centro de referência dentro de Jaboatão, ia amenizar a nossa dor. Mas eu não vejo nada em Jaboatão. Me desculpe, gente. Eu moro lá, sou moradora de Jaboatão há 16 anos, mas eu não vejo nada dentro de Jaboatão. Se meu filho precisar de fazer alguma terapia, alguma coisa no posto, eu não posso ir até Recife, porque eu sou moradora de Jaboatão. Eu estou na divisa entre Jaboatão e Recife, ou seja, até a escola do Miguel Richard é Jaboatão. Ok. Bom, gente, eu vou encerrar minha fala, tempo encerrado. Mas eu vim aqui dar o meu recado. Eu espero que a gente possa fazer mudança e que esse ano seja um olhar mais atento, mais diferenciado e um olhar azul para todas essas mães que estão aqui. Obrigada. Vamos ouvir então agora, voltar para os integrantes da mesa, para a gente encaminhar para o encerramento, ouvindo o senhor Paulo Monte, do Conselho Estadual de Pessoa com Deficiência. Bom dia a todos. Agradeço ao deputado por ter convidado o conselho. Vim representando o conselho, sou uma pessoa autista, né? Também faço parte do Conselho Municipal do Recife. E quero dizer para vocês que o conselho recebe muitas denúncias, né? Infelizmente, a gente tenta fazer o que a gente pode. A gente está com a representação atual nessa gestão, que é presidida pela sociedade civil. E a gente luta, independente de a gente não tem essa questão. Não quer saber quem está na cadeira do executivo, a gente quer saber das políticas públicas, se elas realmente estão sendo efetivadas, porque eu, enquanto pessoa com deficiência, como conselheiro, sei do sofrimento, porque sinto na pele, né? Não preciso que as pessoas me contem, porque realmente eu sinto na pele, sei do sofrimento das mães, porque eu convivo com elas. Elas realmente abriram várias portas para mim, enquanto pessoa autista, para estar onde eu estou, e fico feliz porque elas também permitem que eu possa falar por mim, né? Existe essa liberdade, essa compreensão, e enquanto conselheiro da pessoa com deficiência, falo para vocês que a gente
se andou muito, eu acho que andou 1 centímetro, né? Desde que eu estou nesse cargo, né? Contribuindo, lutando, defendendo a sociedade civil. E a gente passa várias audiências públicas falando entre nós a mesma coisa. A gente já conhece as nossas histórias, eu já sei do sofrimento de muitas pessoas aqui, mas repito para frisar, né, que faltou o interesse dos outros 48 deputados, né? Vamos seguir o dado do censo, beleza, são 900 pessoas com deficiência, beleza, como está lá no dado oficial, mas essas pessoas com deficiência se multiplicam quando você inclui as famílias, né? Então, vamos dobrar. São mais de 1 milhão de pessoas que vivem na comunidade PCD. E a gente não pode só ser lembrado em ano de eleição. A gente não pode ser lembrado só quando convém. Porque nós vivemos todos os dias essas dificuldades. E na escola é o primeiro lugar, depois da família, né? Que a gente consegue encontrar várias barreiras para se sentir incluído. E isso vai interferir nas nossas vidas, em todo o nosso ciclo de vida, até a nossa morte. Estou falando isso porque, mesmo sendo uma pessoa autista de suporte 1, fiz faculdade, atualmente estou fazendo direito na Federal, e percebo as dificuldades, porque eu consigo me expressar, mas eu sei que outros autistas não conseguem, infelizmente. Mas o poder público poderia intervir para fazer com que essas pessoas conseguissem chegar ao nível suporte 1, conseguissem ter algum tipo de autonomia. E, infelizmente, falta investimento. Eu acho que falta um compromisso maior, de um modo geral, de qualquer gestão que esteja no Executivo, de fazer realmente a política pública ser efetivada. Porque a gente adiciona o Ministério Público, já fui para a audiência pública com o Ministério Público falar, certo? A lei fala isso, e cadê vocês para exigir que o Executivo, independente de qual seja, faça ser cumprida? Então, é muito importante, e eu agradeço muito por essa oportunidade de estar falando com vocês, o interesse do deputado e sua equipe, mas eu realmente espero que a gente tenha uma devolutiva, que a gente realmente veja alguma coisa acontecendo na sociedade, porque não adianta a gente, volto a dizer, falar entre nós mesmos e amanhã a gente vê uma criança sendo barrada de uma escola. Tem o caso de João Grandão, de Gisele, que não está mais estudando. E a gente já veio aqui em audiência pública falar sobre isso. Foi com outro deputado da comissão da pessoa com deficiência e nada foi feito. E o que é que a gente pode dizer para essa mãe que nos procura enquanto conselho? A gente faz a nossa parte e espera que quem nos representa faça a parte deles também, porque a gente preza e espera que as pessoas realmente sejam incluídas na sociedade, porque, infelizmente, eu mesmo conseguindo me expressar em vários momentos, eu não me sinto incluído na sociedade. Eu não me sinto visto, né? Eu, como servidor público, não sou visto como uma pessoa com deficiência, mesmo tendo entrado como pessoa com deficiência. Sei de mães, uma mãe com deficiência, e tem filho com deficiência, uma mãe atípica, que também é autista, está sendo impedida de estacionar numa vaga PCD, no hospital, né, público. E assim, são coisas que a gente já repassou, mas só que ninguém realmente quer se indispor, ninguém realmente quer fazer a lei ser cumprida. Então, a gente só precisa, minha gente, já realmente somos uma comunidade forte, que faz barulho, mas a gente tem que saber que tem coisas que a gente tem que estar realmente batendo na porta. Eu sei que as mães estão muito cansadas, mas realmente vocês não podem desistir, porque muitos autistas precisam de vocês mesmos, porque eu estou aqui, mas muitos não podem estar aqui. Desculpa. E assim, vocês precisam estar pressionando, cobrando, e não tem esse negócio de ter vergonha, porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Enquanto autista, eu preciso. Mas é importante lembrar, por exemplo, eu estou vendo Manu, que é autista, tem Lorena, que é autista, aqui também, que são pessoas que podem vir aqui, né? São profissionais, são servidoras públicas, mas a gente é muito invisibilizado, entendeu? Manu, fono, Lorena é geóloga, né, da CPRH. E assim, quando a gente fala, esses autistas vão crescer e a sociedade não vai incluir. Então, a inclusão acontecendo na escola vai ser, eu acredito que, quando chegar em qualquer outra instituição, vai ser muito mais fácil, porque se você não inclui, você não capacita a criança para que ela consiga realmente ser inserida no principal, que é a escola, e nenhum outro órgão, ela vai ser incluída, porque a sociedade ela não nos quer. Entenda uma coisa, a sociedade não quer a pessoa com deficiência, porque, como já foi dito até com o Cris, diminuir
os dados, a quantidade de pessoas, para que realmente não tenha política pública. Então, você chega no órgão, tem política pública para a pessoa com deficiência adulta, servidor com deficiência? Não tem. No papel, hoje eu sei que tem a coordenação da política da saúde da pessoa TEA. Foi uma conquista. Uma conquista. É uma coordenação que nos escuta. Mas precisa avançar ainda muito. Porque pessoas com deficiência, pessoas autistas, realmente elas precisam cumprir seu papel, na medida do possível, ser produtiva na sociedade e não ser esse peso que a sociedade espera que nós somos, que nós, né, possamos ser. Então, eu espero muito, eu agradeço pela oportunidade enquanto conselho. A gente está sempre à disposição, porque se eu precisar, assim, de tirar dúvidas, não só relacionadas ao autismo, mas pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas ostomizadas, porque todas as pessoas com deficiência, elas têm alguma coisa para falar, porque, infelizmente, volto a dizer, não estamos incluídos na sociedade em nenhum lugar. Então, eu agradeço. Obrigado, senhor Paulo. Nós iremos ouvir a doutora Valdenise, coordenadora de Neurodiversidade da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Como é? Aldiza, é? Valdiza, desculpe. Já boa tarde, né? Boa tarde a todas e a todos. Então, primeiro queria parabenizar, né, Joel da Harpa, pela acolhida nesta casa dessa pauta tão importante, né? E esse pleito dessas mães, que não é de hoje, né? Um pleito bastante antigo. Eu estou na saúde mental desde 2002, então venho acompanhando as crianças em crise nos CAPs, né? Eu trabalhei muito em CAPSI, CAPS adolescente, e o que eu recebi de mães com essas dificuldades, e aí a gente vê que ainda estamos patinando nisso, é muito triste, né? E pensar que nosso trabalho dentro da atenção primária, ele ainda precisa ter robustez. A gente está falando muito de Jaboatão. O Jaboatão tem 50% de cobertura de atenção primária. Gente, isso é muito pouco, né? Então, a gente precisa pensar também nas coberturas de atenção primária dos municípios, que é onde a gente acolhe as pessoas, né? Para que a gente não centre apenas nas especialidades, mas na escuta, né? Então, eu queria me apresentar para vocês diante desse prelo que eu estou fazendo aqui, porque eu acho que a gente precisa exaltar uma pauta como essa. Que importante isso acontecer. Né? Eu acho que a gente tem que agradecer pelo convite, né? Eu agradeço em nome da secretária de Saúde, né, doutora Zilda, por esse convite, e vim aqui representando o Estado. Eu sou Valdiza Soares, sou coordenadora de atenção à pessoa com TEA e outras neurodiversidades. Este cargo ele foi criado, né? Ele foi criado recentemente, justamente por uma inquietação da Secretaria de Saúde do Estado em dar visibilidade e botar ênfase na pauta das neurodiversidades. Então, eu vim para compor a equipe, né? Minha equipe foi composta há 8 meses. Eu tenho 8 meses com uma equipe de 5 profissionais. Dentre elas, eu estou aqui com o Manu, que é uma pessoa com TEA, faz parte da minha equipe, né? E dentro dessa equipe, nesses 8 meses, a gente fez alguns trabalhos importantes. Nós temos um GT, que é um grupo de trabalho técnico dentro da Secretaria, com todas as executivas, para pensar plano de ação para a neurodiversidade. Nós temos um GT de autistas adultos, ao qual o Paulo faz parte desse GT, que acontece dentro da Secretaria. Nós estamos ouvindo os autistas adultos para ver como é que está essa questão da inclusão também no mercado de trabalho, nos espaços da cidade. Então, a gente está fazendo escutas, né? Tenho visitado algumas instituições, eu preciso ver como é que elas estão, eu estou me dispondo a visitar e gostaria de trazer esse encaminhamento também, que hoje as pessoas que estão aqui presentes queriam contato para visitar os seus espaços. Quero conhecê-los, quero me aproximar, né? Acho que essa coordenação ela tem um trabalho a ser feito, mas a gente não faz nada sem vocês, não fazemos e nem falemos deles sem eles. Isso é uma frase muito importante, né? Então, queria que a gente pudesse pensar que a educação realmente é uma questão difícil, mas nós estamos aqui com uma pauta, e para isso que a gente foi chamado, né, para ver essas questões da inclusão escolar, mas também falar sobre a questão da seletividade alimentar.
E é por isso que eu também trouxe aqui algumas contribuições. Eu estou aqui com a minha referência de saúde mental, a Andréa está aqui. Eu estou aqui com Deise, Deise também é a nossa referência de saúde nutricional, né, da saúde, eu trouxe para a gente conversar. Saúde da criança também presente, né, a gente trouxe a saúde para a gente poder dizer para vocês, a gente está aqui disposto a ouvi-las e trazer algum encaminhamento possível, que eu acho que é isso que essa casa quer hoje, que a gente saia, né, daqui com encaminhamentos bastante robustos. Eu acho que a gente precisa disso para já, né? Mas, de antemão, queria dizer a vocês que, nessa minha gestão, eu instalei um fórum, que chama o Fórum Intersetorial de Saúde e Atenção à Pessoa com TEA e demais neurodiversidades. Ele aconteceu já o primeiro fórum, e nós vamos ter o segundo fórum no dia 17 de março, e estão todos aqui convidados para participar. O fórum é aberto. O Forms ele vai seguir para a inscrição e vocês podem se inscrever para fazer parte. Esse fórum ele é intersetorial, tem todas as secretarias presentes, mas também tem os coletivos, a associação de pais, a gente tem os conselhos de classe, nós vamos ter também as universidades, então nós chamamos todos para conversar. Por que não? Porque também aparece, elas estão lá, né? Então, essas pessoas elas estão compondo esse coletivo do fórum. E no nosso primeiro fórum, a gente startou um encontro maior para ampliar o debate. Nós construímos uma jornada, e essa jornada ela veio ser temática pela manhã, e de tarde nós fizemos oficinas, onde a gente construiu um plano de ação. Um plano de ação com essas pessoas todas envolvidas. Foi uma coisa muito grande, mas conseguimos sair com um produto. E no dia 17, a gente vai apresentar este produto, para que a gente possa executar essas ações que foram construídas coletivamente. Eu acho que isso é muito importante. Não faremos política pública sem as pessoas, que é direcionada para elas, né? Então, a gente tem uma comissão organizadora, a gente tem pessoas com TEA envolvidas, e eu gostaria muito também de ter essas mães presentes nessa discussão. E eu acho que a pauta da seletividade precisa ser levada. Precisa que a gente leve, já que a gente vai estar no fórum, que é um espaço legítimo de discussão, por que não levar mais esta pauta, né? Existem tantas outras importantes que está dentro do plano de ação, mas a gente tem como fazê-lo, né? E aí a gente também está aqui na incumbência de dizer para a Secretaria de Educação do Estado, porque vocês estão todas falando das secretarias municipais de educação, escolas municipais. Nós estamos aqui com as referências estaduais. E a nível de Estado, eu já coloquei aqui para a Paula, estou disponível para a gente fazer um trabalho conjunto sobre as questões nutricionais, que eu acho que a gente precisa pensar. Eu tenho formação em TEA, né? Eu sou psicóloga, também trabalho na RAPS há 23 anos, né? Eu sou psicopedagoga também. Eu trabalho no Núcleo de Observatório de Pesquisas do Autismo, da REAL, que é a rede latino-americana do autismo. Então, eu trabalho com essa fatia, né, da minha clínica. Eu sou psicóloga, atendo TEA no meu consultório, então, e atendo no SUS também, né, na saúde pública, durante esses anos todos. Então, eu sei bem o que é essa dificuldade que as mães enfrentam. Já encontrei a Andresa em muitas audiências, né, enquanto eu era ainda participante da assistência, mas estou aqui hoje como gestora, dizendo a vocês que quero escutar a todas, né? E que a gente possa trocar hoje telefones para que eu possa visitar e vocês puderem fazer parte do fórum e construir um grupo de trabalho para pensar a seletividade alimentar com vocês presentes. Eu acho que é isso, um encaminhamento que eu faço aqui a esta casa. Muito obrigada. Obrigado, doutora Valdiza. Nós iremos ouvir agora a doutora Paula Darling, é isso? Darling, superintendente do Programa Alimentar do Estado de Pernambuco. Boa tarde, né? Acho que já é tarde já. Boa tarde, senhor excelentíssimo deputado Joel da Harpa, demais autoridades aqui presentes, colegas, né, da educação, que também aqui está presente, Marcelo, colega da Secretaria de Educação, familiares presentes aqui também, né, mães, pais e representantes, né, dos alunos autistas. Eu estou aqui hoje representando o secretário de Educação do Estado de Pernambuco, Gilson Monteiro, e a Secretaria de Educação do Estado,
Sou Paula Darling, sou nutricionista e estou como superintendente do Programa de Alimentação Escolar do Estado. Recebemos recentemente uma nota técnica, e aí eu faço as palavras também de Valdísia, que foi um prazer, uma honra, né, receber esse convite de estar aqui presente hoje, justamente para a gente ter a oportunidade de trazer, né, para os familiares aqui presentes nessa data de hoje, autoridades e sociedade civil também presentes, que recentemente, agora já em 2026, o FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, soltou uma nota técnica de número 5339254 de 2026, onde traz orientações, né, para o profissional nutricionista no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Onde eu digo mais, foi uma nota técnica justamente pensada em trazer não só o respaldo técnico para o nutricionista, mas como a gestão escolar, né, e os agentes de alimentação escolar também, como todo, mais conhecido como merendeiros e merendeiras, atuante no programa de alimentação escolar aqui do estado de Pernambuco. Enquanto nutricionista, venho trazer, né, com essa novidade para senhores pais que estão aqui presentes, que essa nota técnica ela visa o quê? A dispensa do laudo médico, primeiramente. Então, muitas vezes, e o que é comum, até para o próprio nutricionista, ele receber o laudo médico, né, de qual patologia aquele aluno ele tem, para se desenvolver, a partir dali, um plano alimentar que seja direcionado, né, para aquela patologia. Então, qualquer aluno hoje com TEA ou qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, você pode ir na unidade escolar de ensino e informar, né, dessa patologia do aluno, porém não é necessário, tá, estar com um laudo em mãos. O laudo ele facilita demais para o profissional nutricionista, né, ter a técnica ali da onde ele vai atuar, né, num plano nutricional de atendimento ali daquele aluno dentro da unidade escolar. Mas como também agora a gente vai poder atuar, né, mais rapidamente, a partir do momento que a gente receber esse aluno, ter a conversa, né, que é necessário com os pais para saber qual é a seletividade alimentar desse aluno, para que a gente possa atuar enquanto nutricionistas, né, dentro do programa de alimentação escolar. Além dessa novidade, né, da dispensa do laudo médico, a gente traz também para vocês que a gente vai estar atuando enquanto nutricionistas do Estado, num protocolo estadual, justamente para envolvimento dos gestores escolares, que é necessário, né, envolvimento dos agentes de alimentação escolar, né, para ter, de fato, como fazer aquele atendimento do aluno. Eu, enquanto nutricionista também clínica, né, da área clínica, também sei de que não é fácil a gente fazer, né, esse atendimento. De fato, tem alunos com necessidades diferentes, né, mas que é necessário o acompanhamento, né, e a parceria, não só dos pais na educação alimentar e nutricional desse aluno. Então, a gente precisa do suporte dos pais em casa, né, desse alinhamento também no âmbito escolar, como também do envolvimento de gestores e merendeiros e merendeiras nesse atendimento dos alunos com seletividade alimentar. Então, em paralelo, eu quero trazer aqui para vocês que eu, juntamente com Patrícia, né, que é a nossa gerente de nutrição, Patrícia Lima, a gente está em construção de um protocolo estadual justamente para atendimento, né, dessa nota técnica do FNDE, onde a gente vai estar fazendo aí formações, tá, continuada, não só para os gestores escolares, mas como também para os agentes de alimentação escolar, assim também para criar estratégias de atendimento nutricional, né, a melhor forma de inclusão desses alunos na alimentação escolar. Então, essas são as palavras que eu trago aqui como encaminhamentos da Secretaria de Educação, e quero agradecer a vocês. Quem tiver pais,
sociedade, representantes da sociedade civil, que quiser, eu posso estar passando o número dessa nota técnica também, para vocês também, municípios, né, tá fazendo essa solicitação aí de atendimento. Não só são esses pontos, não, tá? É uma nota técnica que aborda outros atendimentos, mas que nós aqui como Estado, a gente já vai estar atuando dentro dela. Tá bom? Muito obrigada a todos e desejo uma boa tarde. Por fim, então, ouviremos o doutor Marcelo Santos, da Gerência de Políticas Educacionais Inclusivas do Estado de Pernambuco. Boa tarde. Eu queria primeiro cumprimentar as mães atípicas, né? Ela, né, e seus filhos são o motivo principal de estarmos aqui, né? As mães que estão aqui nos assistindo, as mães que falaram aqui, elas destacaram um ponto importante, que é que a política pública é uma garantia de direito, né? O Estado, né, os municípios não estão para fazer favor, né? Isso deve ser ressaltado. Queria agradecer também, cumprimentar pela iniciativa a pastora Flávia, né, o deputado Joel e os demais representantes da mesa, né, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e os representantes de outras entidades que estamos presentes, né. Eu sou analista de gestão educacional psicólogo da Gerência de Políticas Públicas Educacionais Inclusivas, AGEI. Estou aqui representando Sani Rose, que é nossa gerente, certo? E gostaria de dizer, né, aqui foi falado da realidade de alguns municípios, né, eu estou aqui representando o Estado, né, gostaria de dizer que no Estado de Pernambuco, né, na Gerência de Políticas Educacionais Inclusivas, a gente trabalha com público-alvo, né, de pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação e também estudantes com TEA em seus níveis de suporte, certo? E a realidade da gente, a gente vem trabalhando, né, no atendimento educacional especializado, né, nas salas de recurso multiprofissional, né, atividades com esses estudantes, né? Então, tem o professor do atendimento educacional especializado, professor do atendimento educacional especializado, e tem também os profissionais de apoio escolar, que prestam apoio logístico, né, aos estudantes que assim necessitam, certo? A gente vem, né, o governo do Estado vem ampliando cada vez mais a contratação desses profissionais, desses professores, como vem ampliando também a contratação dos profissionais de apoio, né? E além da ampliação da contratação desses profissionais, a gente também vem ampliando a qualificação e formação, né? Ano passado tivemos diversas formações, né, com esses profissionais espalhadas pelo Estado de Pernambuco. Esse ano estamos com a previsão de termos ainda mais, né, em parceria, né, com diversas entidades, né, com a Universidade de Pernambuco, né, com a Universidade Federal também, e outros órgãos, né, que temos convidados para participar dessa qualificação desses profissionais, para prestarmos um melhor serviço e uma melhor garantia e efetivação, né, da política pública de educação inclusiva. Falhas existem, mas o que eu digo é que a gente vem ampliando e cada vez mais melhorando esse serviço, né? Além dessa contratação de novos profissionais, né, vemos ampliando e melhorando as salas de recursos profissionais, né, cada vez mais. Vemos também distribuímos no ano passado algumas vans adaptadas, né, para fazer o transporte, né, desses estudantes que assim precisam da casa até a escola, né. Esse transporte escolar ele é cedido pelos municípios, mas é bom destacar que o Estado vem sendo também corpartícipe nisso, ampliando esse transporte escolar. Então, tudo que é possível, né, temos feito para tentar melhorar e qualificar a prestação do serviço ofertado, e continuamos, né,
disponíveis para conversar, para ter momentos como esse, para escutar, né? Porque a gente segue leis, segue legislações, e às vezes existe uma diferença o que está previsto na lei, né, e o que se apresenta na realidade do chão de escola, né, que é uma realidade que, na verdade, quem conhece é os professores, né, são os profissionais de apoio e são as mães, né? Eu digo as mães, eu digo os familiares, digo as mães, porque infelizmente a gente tem a realidade hoje que a maioria dos familiares que acompanham esses estudantes são mães, né? Então deveria ter outras pessoas, os pais, infelizmente, não são tão presentes, né? E aí eles passam, tanto os familiares como professores, por realidades muito específicas que a lei, às vezes, não prevê, porque a lei é generalista. Mas a gente trabalha no dia a dia para melhorar e ampliar isso. A gente trabalha muito com questões de encaminhamentos dessas mães via Ministério Público, e a gente tem efetivado realmente uma atenção para tentar responder, dentro do possível, à necessidade dessas especificidades quando está previsto dentro de uma legislação, né, dentro de uma política, dentro de uma normativa do MEC, né, de como a gente pode trabalhar. Então é isso, estou aqui disponível para colaborar, né, a Secretaria de Educação, a Gerência de Educação Políticas Públicas Inclusiva, para tentarmos avançarmos ainda mais do que já avançamos na execução e na melhoria dessa política para todas as pessoas. É isso, obrigado. Gente, sendo assim, nós queremos dar um encaminhamento para o encerramento. Oi, agora. Gente, sendo assim, nós queremos dar um encaminhamento para o encerramento da audiência pública, mas antes a pastora Flávia quer falar aqui 30 segundos para o compromisso que ela quer fazer. Ele nem deixou eu ir lá, viu? Só para deixar registrado. Vou falar aqui. Gente, só uma coisa importante para deixar registrado aqui, que eu quero me comprometer com vocês de pegar todos os encaminhamentos, compartilhar com vocês. Vou tentar convidar já o deputado aqui para a gente marcar uma agenda com a governadora, para a gente levar a demanda de todos vocês, para não ficar simplesmente, como eu ouvi vários relatos aqui, mais uma audiência pública. A gente precisa ver mudança, a gente precisa ver as coisas acontecendo, a inclusão acontecendo na prática. Então, eu acho que, só para ressaltar isso com vocês, vou estar compartilhando com vocês esse encaminhamento. Já falei aqui com o deputado, eu falei, vamos falar com a governadora. Vamos falar e correr atrás para ver. Eu ouvi relatos das mães aqui, das famílias, que doem a alma. Porque é muito fácil falar, a gente precisa viver a inclusão na prática. Porque a teoria tem muitas, a prática, a realidade. Então, assim, nós vamos juntos lutar por isso, e ele já assumiu o compromisso aqui comigo de marcar com ela. Então, depois eu vou estar compartilhando e mandando para vocês. Mais um motivo para a gente cobrar também. Vamos juntos. Independente da gestão e do município, a gente vai lutar por todos, porque todos estão pedindo socorro, as famílias estão pedindo socorro. Eu gostaria de também sugerir e colocar como pauta da audiência pública nós fazermos uma reunião com o presidente da AMUP, que é a Associação Municipalista, e conversarmos com ele, levarmos essa demanda para que, através da AMUP também, a gente possa chegar os demais municípios e fazer essa cobrança pela AMUP. Né? Porque se a gente for fazer isso de município, nós teremos uma grande dificuldade. Mas através da AMUP, numa reunião, e aí fica também o compromisso nosso com a frente parlamentar, da gente marcarmos essa reunião pela frente, aqui pela Assembleia Legislativa, com a MUP, e levar as representantes aí das instituições e das mães. Ok, gente? Sendo assim, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos os representantes, agradecer aqui a pastora Flávia Santos, agradecer a todas as mães e a todos que compareceram, e mais uma vez agradecer a você que nos assistiu através da TV Alep, essa audiência pública que aconteceu pela Frente Parlamentar em defesa da saúde mental de todos os pernambucanos e pernambucanas. Muito obrigado e Deus abençoe a todos.